os progressos que houveram referente a como a indústria em si, era em como produzir mais e melhor, né? Melhor no sentido de quantidade. Até que surgiu essa revolução da qualidade no Japão, então, ali nos anos 60, e isso fez uma guinada na ideia de produzir em grande quantidade, mas também garantindo qualidade. Não significa que produzir em grande quantidade ia trazer produtos com defeito ao cliente final, não é isso. Só que você produz em grande quantidade, faz uma seleção no final, separa o bom do ruim, e o que está ruim você reprocessa ou descarta, dependendo do que for, né? Que não tem como reprocessar ou como retrabalhar. Só que isso leva um custo muito alto. Produzir com qualidade significa você fazer de tal maneira que os produtos fiquem bons já de cara. E com isso, não precise mais você retrabalhar. O custo fica muito menor. Então, essa é a ideia da qualidade moderna, tá bom? É nesse enfoque que eu vou falar de qualidade e produtividade com vocês hoje. Quem já fez curso comigo aí, já conhece, já viu essa apresentação, é uma recorrente essa apresentação, uma apresentação inicial que eu dou. Depois eu tenho um monte de cursos que eu dou separadamente, mas essa é uma introdução da ideia da qualidade. Bom, vou falar um pouquinho de mim, deixa eu me apresentar, né, antes, para quem não me conhece aí. Então, meu nome é Douglas, como está aí no slide de apresentação e na chamada. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Federal do Paraná, me formei em 97. Nos 2 últimos anos de faculdade, ali de 95 a 97, eu fiz estágio trainee na Siemens. Foi muito bom para mim, para minha carreira, para o meu entendimento dos processos de produção. Na época, a Siemens fazia centrais telefônicas, antigas centrais telefônicas, aqueles prédios enormes que tinham nas cidades. Hoje em dia, aquele gabinete que tem na esquina, nem está na esquina mais, agora fica no poste, uma caixinha no poste, faz tudo que aquela central fazia e mais ainda, faz o dobro, o triplo do que aquela central enorme, aquele prédio fazia. Mas a gente fabricava os componentes das centrais telefônicas. Isso naquela época. Quando me formei, tinha uma proposta de ficar ali na Siemens mesmo, uma para ir para a Ford, mas na área de caminhões frotistas, né? Tinha que visitar os frotistas, o pós-venda de caminhões, e tinha uma proposta na Furukawa, que era concorrente da Siemens, que pagava mais e não precisava ficar viajando, eu não queria ficar viajando. E aí acabei aceitando na Furukawa, fiquei lá de 97 a 99, também na área da qualidade. Na verdade, na Siemens, os 2 anos eu fiz estágio trainee na área de produção, na área de processos de produção. E na Furukawa, assim, eu entrei na área da qualidade, foi quando eles estavam certificando o ISO 9001. Foi aí que eu fiz o curso de auditor, fiz o curso de auditor líder, daí comecei a dar curso na área da qualidade para formar a equipe da própria Furukawa no início. Eu fui uma das primeiras turmas do Brasil nessa área de ISO 9001. Todos os grandes auditores ali fizeram o curso comigo, foram uma das primeiras turmas. O cara veio da Inglaterra dar o curso na época. Custou $20 mil na época, quem pagou foi a Furukawa, é óbvio, né? E depois eu fui para em 99, então eu saí da Furukawa e fui para a Volkswagen na área da qualidade também. Processos, na verdade eu fiquei 3 anos na área de processos de produção e 4 anos na área da qualidade na Volkswagen. E dava os cursos também na própria Volkswagen, ajudava a montar a formação da equipe interna lá da Volkswagen. Eu fui funcionário número 130, 133 da Volkswagen. Tinha uns 40, 50 brasileiros trabalhando, todos eram alemães ou de outros países. Também, então, pisei na lama lá. A gente estava terminando de construir, participei da inauguração da fábrica. Quando saí de lá em 2006, já tinha 6 mil funcionários na época. Saí para abrir minha empresa na área de consultoria e cursos nessa área aqui de qualidade, mas eu fui à falência, não sou empresário. Descobri que não sirvo para isso. Voltei para a indústria, fui para Furukawa, para ThyssenKrupp, fiquei mais 2 anos na área da qualidade também, mas na área de qualidade de fornecedores. E aí sim, eu fiz concurso em 2010 e comecei a trabalhar como professor universitário, mas sempre dando esses cursos aqui, mini curso e cursos também. Ok? E cuido dos estágios, né? Já para continuar mantendo esse vínculo com a indústria, que é a minha praia mesmo. Então vamos lá. Esse mini curso aqui, como eu já falei, quem chegou agora, é uma introdução básica e depois a gente trabalha cursos específicos, quem tem interesse, eu sempre estou oferecendo, tá? Aí quem tem interesse depois eu vou ficar com o e-mail de vocês, aí quando tiver algum curso, agora que acabou a pandemia praticamente, né? Vamos falar positivo, né? Ano que vem volta tudo normal, e quando tiver os cursos eu mando
a propaganda dos cursos, quem tiver interesse de fazer. Então, primeira conversa é conhecimento e conscientização. Porque é o seguinte, ó, muitas vezes as empresas não fazem qualidade, ou qualidade nesse sentido que eu estou falando para vocês, é fazer certo para não precisar ficar retrabalhando os produtos no final. Não é que mandar produto ruim para o cliente, não é isso. Mas é fazer certo para que não precise retrabalhar, não precise na seleção lá no final, não tenha quase defeito, né? Reduzir os custos de produção, essa é a ideia, aumentar a produtividade da empresa. Então, muitas vezes, muitas empresas, elas têm o conhecimento, têm uma equipe que tem conhecimento de como fazer para isso acontecer. Mas falta a conscientização da empresa. E é estranho falar isso, né? Conscientização da empresa, mas a empresa é feita de pessoas. E as pessoas que tomam as decisões, na verdade. Não é bem assim, né? Vocês devem saber, né, que as empresas, seja ela de qualquer ramo, é conhecida como pessoa jurídica, não é isso? Então, o CNPJ é a pessoa jurídica. Existe até um estudo da área de psicologia e tal, que a empresa ela tem vida própria. Então, as pessoas entram e saem da empresa, a empresa continua com o mesmo padrão de comportamento, né? Eu vi um documentário uma vez, chama The Corporation. É bem chato, na verdade. É um documentário bem chato, mas é bem elucidativo, assim. E ele fala que eles não só mapeiam o comportamento das empresas, né, que elas têm comportamento próprio, independente dos seus funcionários, os funcionários vão saindo, entrando, mas o comportamento da empresa continua mais ou menos igual. E também, não só assim, mas também que as empresas, em geral, têm um comportamento meio psicopático, né? Porque o psicopata, ele não se preocupa com o bem-estar alheio, né? Ele se preocupa só com o seu próprio bem-estar, né? Esse é um comportamento psicopático, né? E as empresas são assim, né? Então, colocam até um custo para a vida, né? Você vai montar alguma coisa que pode prejudicar a saúde, tá, mas quanto que vai custar a remediar a saúde dessas pessoas e o lucro que você vai deixar de ter se você não fizer? Então, a empresa é psicopata nesse sentido. Nesse documentário trata bem desse assunto, achei muito legal. Então, muitas vezes, conhecimento tem, e falta o quê? Conscientização, tá? Então, conscientização é quando você toma uma atitude em função da qualidade, mas as pessoas tomam atitudes. Tem gente que acredita que as atitudes são tomadas pelo meio da força, né? Coloca um imposto, coloca uma multa, as pessoas fazem, né? Uma ameaça e as pessoas fazem, a meio da força. Eu não, penso diferente. Eu penso que as pessoas fazem quando elas acreditam naquilo. Então, a conscientização, nesse sentido, é fazer com que os funcionários da empresa, e aí a corporação, entenda que haverão benefícios ao serem aplicados as ferramentas da qualidade da empresa, ou seja, vai aumentar o lucro, né, da empresa. Então, a conscientização nesse sentido, tá? De fazer com que as pessoas envolvidas, os meios que a empresa possui, estejam relacionados com atitudes que vão gerar boa qualidade e, com isso, reduzir custos. Essa é a ideia da conscientização. Então, aliás, as duas coisas, tá? Não adianta você ser consciente, querer fazer certo e não saber como também, que é o conhecimento. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de conhecimento, não vou falar sobre conscientização. O assunto hoje é algum conhecimento de ferramentas, de como trabalhar na área da qualidade. Eu vou tratar um pouquinho disso hoje com vocês, tá? Essa é a ideia desse bate-papo de hoje, desse encontro aqui de 2 horas. Para começar esse bate-papo, eu vou falar um pouquinho da história da qualidade, bem resumidamente, tá? Um pouquinho, eu já comecei a falar, na verdade, do pós-guerra. Esse cara aqui, ó, chamado Shillhart, ele foi um dos primeiros, tá bom? Mas ele não ficou tão famoso assim, ficou depois. Mas de início ele não ficou famoso com as teorias dele. Ele trabalhava na Graham-Bell Telephone nos Estados Unidos e ele criou uma ideia de que você conseguiria mensurar estatisticamente as falhas num processo e prever quando que a próxima falha vai acontecer, e com isso tomar as ações antes que as falhas aconteçam. Porque depois que a falha já acontece, você tem que remediar, isso é um custo muito alto. Então a ideia é você agir preventivamente, né? Então você acha que vai dar um problema, você vai lá e evita que ele aconteça. Na área de segurança é muito comum isso. A segurança trabalha muito na prevenção, né?
Inclusive, eu faço academia aqui em Francisco Beltrão, e bem, tem lugar que as pessoas fazem aquele levantamento pélvico, sabe? Coloca a barra assim e vai levantando quando tá deitado, e é no chão. E bem em cima fica pendurado uns acessórios lá para colocar na máquina e tal, que pode cair na cabeça de alguém. Eu já comentei lá. Aqui tem um risco. Falar, mas nunca aconteceu. Eu falei, você vai esperar acontecer para tirar dali esses negócios que estão ali? Então, a segurança do trabalho tem um enfoque muito grande na prevenção. A qualidade não tinha, nem tinha qualidade, na verdade, né, com esse enfoque de produtividade, de fazer melhor. Mas o Sheward era um professor universitário, inclusive, ele trabalhava na indústria, mas tinha doutorado e tal, e ele criou uma teoria sobre isso. Ele tentou implantar isso na Bell Telefones, mas não teve uma receptividade como ele gostaria. Mas um dos alunos dele, chamado Edward Deming, comprou essa ideia e foi mais a fundo. Aí o Deming começou a trabalhar a questão da conscientização, quer dizer, não adianta a pessoa saber que tem uma ferramenta que pode prever uma falha, se a empresa não acredita que aquilo é importante. E aí foi que o Deming começou a trabalhar a questão da conscientização. Então, o próximo cidadão aqui é esse já, o Edward Deming, né? E ele escreveu um livro muito voltado para comportamento na empresa, chamado Out of Crisis, né? Saia da crise, os 14 passos de Deming para a qualidade. Foi um best-seller, vendeu quase 1 milhão de cópias, isso em 1960, onde quase só tinha 1 milhão de leitores no mundo, eu acho, né? Todo mundo leu o livro, Saia da Crise, um grande incentivador da qualidade no mundo. E muitas empresas começaram a mudar, então, seu comportamento em função do Deming. Só que, nos anos 50, nos anos 40, ali, isso foi nos anos 40, os Estados Unidos ele era norte-americano, né, isso tudo foi nos Estados Unidos, ele vivia um auge do American Way of Life, né, o estilo de vida americano, com muito dinheiro, muita possibilidade de lucrar, e essas ideias de fazer com um custo menor, por causa que tem uma qualidade melhor e tudo mais, não teve uma receptividade nos Estados Unidos naquele momento que eles estavam vivendo de lucro pleno. Então, as empresas podiam metade da produção ir para o lixo, que mesmo assim tinha muito lucro. E essa ideia de que podia melhorar 20%, 30%, para as empresas não fazia diferença querer investir em alguma coisa como o que o Deming estava propondo, tá bom? Só que houve a Segunda Guerra Mundial. E no final da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, ou não lembram, ou lembram, aliás, né? Foram detonadas 2 bombas atômicas. Então, foi o maior massacre da humanidade foi no Japão, né? Foram 300 mil mortes em Hiroshima, mais umas 200 mil em Nagasaki, em questão de segundos. Homem, mulheres, crianças, idosos, cachorro, gato, passarinho, morreu tudo. 300 mil pessoas, né? Soltou a bomba, morreu 300 mil pessoas, destruiu a cidade inteira. O maior massacre da humanidade. Ninguém foi preso, ninguém foi punido até hoje por causa disso, né? Mas ficou uma dívida dos Estados Unidos com o Japão, né, em função dessas bombas. E os Estados Unidos ajudaram a reconstruir o Japão. O Japão era um país pobre, né, antes da Segunda Guerra, era um país emergente, digamos assim, mas pobre ainda. E os Estados Unidos ajudou, e o Japão se tornou, até antes da China ter esse crescimento fantástico nos últimos 15, 20 anos aí, eram os Estados Unidos e o Japão, as maiores potências mundiais. Agora a China passou todo mundo, né? Mas, quando nessa reconstrução do Japão, eles mandaram alguns cientistas norte-americanos para ajudar a reconstruir o país. Entre esses cientistas, eles mandaram o Deming. Então, o Deming fazia palestras em todos os Estados Unidos, falando sobre essa teoria de que dá para fazer melhor, né? Dá para construir, dá para produzir mais produtos se você fizer eles certinho. Então, você não precisa retrabalhar no final e tal. Então, essa conversa do Deming não teve os frutos que ele queria nos Estados Unidos. Quando ele foi mandado para o Japão, ele chegou lá com a mesma conversa, o mesmo diálogo, o mesmo discurso. Só que lá no Japão, um país arrasado, passando fome, precisando gerar lucro, né? Um país que não tem, é uma ilha que não tem muitos recursos naturais.
Quando chegou lá com essa conversa, então eles dependiam da indústria, né? Eles não podiam depender da agricultura, por exemplo. E aí veio com essa conversa de que dava para produzir com um custo menor, ele foi super bem aceito. Então, todas as teorias do Deming, na verdade, eles foram aplicados nas indústrias do Japão. A principal indústria japonesa na época era a Toyota. Então, foi um dos primeiros experimentos do Deming nessa teoria dele foi na Toyota, e tanto que a Toyota se tornou a maior montadora do mundo em questão de 20, 30 anos, tá? Então, esse é um dos principais figuras da qualidade moderna, Edward Deming. Isso moderna que eu estou dizendo já faz 70 anos, né? Depois veio outro cidadão aqui, o Juran. O Juran também nos Estados Unidos, também na mesma época do Deming. Também foi para o Japão junto com o Deming, e os dois fizeram o sucesso juntos, os dois ajudaram a reconstruir o Japão nesse processo de melhoria da qualidade. Só que o Deming muito mais voltado para a conscientização, e o Juran muito mais voltado para as ferramentas da qualidade, ou seja, para o conhecimento de como fazer. Então, o Deming muito voltado para o que deve ser feito, e o Juran muito voltado para como deve ser feito. Tá? Então, eles se complementavam, o conhecimento do Deming e do Juran se complementavam. Tem uma enciclopédia de ferramentas da qualidade do Juran, que no Brasil foi publicado em 12 volumes, tá? Que é o Quality Handbook, tá bom? Nos Estados Unidos saiu, acho que em 3 livros, no Brasil vieram em 12 volumes. Tem nas bibliotecas aí, tem na internet, dá para baixar aí, deve ter uns PDF bem antigão aí. Mas teve muita produção bibliográfica bem melhor depois, baseado no que já evoluindo o que eles falaram, as ideias iniciais lá. Depois que eles ajudaram a reconstruir o Japão, já nos anos 70 agora, chegando nos anos 80 ali, tiveram os discípulos, né, do Deming e do Juran, que fizeram muito sucesso. Um deles, muito famoso, é o Ishikawa, que tem o famoso diagrama espinha de peixe, o diagrama causa e efeito, né? Então, o Kaoru Ishikawa, além dele ser muito conhecido pelo diagrama causa e efeito, ele também, foi, né? Ele foi o presidente, ele criaram no Japão um Instituto da Qualidade Japonesa para o país, do Japão, país, e encabeçado pelo Ishikawa, tá? Depois foi criada a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros para divulgar também as ações na área da qualidade, os conhecimentos, a troca de experiências na área da qualidade, chamada JUSE, né? Japan Union of Scientists and Engineers. O Círculo de Controle da Qualidade, o CCQ ali também, foi tudo coisa que... E aí tem um prêmio também, né? Que foi em homenagem ao Deming, inclusive foi chamado de Deming Prize, né? Prêmio Deming, para pessoas e para empresas e pessoas. Então, pessoas que se destacam na área da qualidade, e é um dos maiores prêmios, uma das maiores honras na área da qualidade do mundo, é receber o título do Deming Prize. É que nem ganhar o Oscar no cinema, você ganhar o Deming Prize na área da qualidade é uma das grandes, maiores honrarias possíveis. Já mais para frente um pouquinho, ali já no final dos anos 70, já nos anos 80 praticamente, o Shigeo Shingo se tornou grande famoso na área principalmente da produtividade, né, mais do que na qualidade. A história do Shigeo é muito interessante, porque ele ficou mais famoso, ele ficou mais rico, ele ganhou muito mais dinheiro como palestrante do que como engenheiro, como responsável da qualidade nas empresas, né, ao contrário do Deming e tal, o pessoal que fez a fama mesmo nas indústrias. O Ishikawa também, né? Mas o Deming não, o Shingo não. O Shigeo Shingo ele ficou famoso depois que ele saiu da indústria e aí se tornou palestrante. Inclusive ele veio dar palestra até no Brasil na época que a Volkswagen e a Ford eram uma empresa só, chamada Auto Latina. A Auto Latina acabou em 89, se eu não me engano. Mas até 89 acho que era Auto Latina. Ele veio dar palestra naquela época. Eu conheci pessoas que foram na palestra do Shigeo Shingo, que eu fui fazer entrevista com essas pessoas depois, perguntar e tal, né? Escrevi um artigo sobre isso. O Shingo, ele publicou acho que 3 ou 4 livros muito famosos, todos se tornaram recorde de vendas, mas a história dos 3, 4 é mais ou menos a mesma, você leu um, leu os 3, né? O Shingo é uma figura. Ele era da Toyota, né? E ele queria ser presidente da Toyota. E ele não conseguiu. Ele foi subindo de cargo e
e não deram o cargo de presidente para ele. Foi uma das maiores frustrações da vida dele não ter se tornado presidente da Toyota, né, e virou palestrante. E tem várias histórias aí que se contam nos cursos, nas palestras sobre o Shigeo. O Shigeo é uma figuraça, né? É icônico na área da qualidade. Tem uma história, todo mundo diz que as histórias são verdadeiras. Eu não tenho como provar, né? Porque naquela época eu não tinha celular para filmar, para tirar foto, então eu não vou saber dizer se é verdade essas histórias aí. E daí diz a lenda, né, que o Shigeo ele ele estava dando uma palestra na Ford nos Estados Unidos e estava todo mundo lá, o presidente da Ford, os diretores mundiais da Ford, né, porque a Ford é uma grande corporação, tem diretores que cuidam de regiões do mundo, para depois ter as diretorias abaixo, né, mas tem um diretor mundial que fala que é o diretor de toda uma região mundial lá, o cara do planejamento de produção PCP lá, o cara do Recursos Humanos, diretor mundial de Recursos Humanos da Ford. Depois vai ter, em cada país vai ter um responsável, em cada região, e em cada empresa tem o seu responsável da qualidade lá, o diretor da qualidade da unidade, da fábrica. Então esse era o diretor mundial. Então a diretoria mundial da Ford estava lá, o presidente e tal, e aí ele estava dando uma palestra e um dos diretores lá de manutenção, por exemplo, a secretária chegou na porta e chamou para receber um telefonema, porque não existia celular, é óbvio, naquela época. E ele saiu da sala. Daí o Shigeo ficou muito incomodado com aquilo. Diz a lenda, né? Diz a história. E aí ele interrompeu a palestra. Ele falou, ó, vocês estão achando o quê? Eu sou Shigeo Shingo, cara. Eu sou Shigeo Shingo. Eu não vim aqui pra, entendeu? Perder tempo. Aí vem aqui alguém aqui, sai no meio da minha palestra, sai do meio da minha palestra. Eu sou Shigeo Shingo, cara. Aí ele falou, não, encerrou aqui não, para mim acabou a palestra, não, fica saindo no meio, não, isso não existe. Aí o cidadão voltou, um norte-americano lá, todo brancão, altão, assim, né, cabelo loiro e tal. Aí o Shigeo, daquele tamanho dele, falou, quem que é você? O cara falou, eu sou o diretor mundial de manutenção da Ford. Ele falou, então tá bom. Qual que é o tempo de setup da... Tempo de setup é ótimo, né? Setup já é tempo, na palavra significa tempo. Já. É que nem o plus mais, né? Plus mais. Aí, qual que é o setup da prensa de vocês? Não sei se vocês, quem não é da área industrial, não fez estágio ainda, não trabalha no ramo, setup é o tempo que você gasta para fazer o ajuste da máquina para fazer outro produto. Então, as grandes máquinas industriais fazem vários produtos, tá, gente? Então, você tem, por exemplo, uma serraria. Então, faz lá vários tipos de móveis, né? Então, você tem lá uma furadeira que ela foi preparada para fazer uns guarda-roupa. Aí você tem que ir lá ajustar, trocar a broca e tal, para fazer outra coisa na mesma furadeira, lá na furadeira industrial, né? Daquela que fica em pé lá, por exemplo. Tem que trocar a broca lá, fazer o ajuste, velocidade lá, avanço, não sei. Então, esse tempo que você gasta para ajustar para um outro produto chama-se setup. Numa fábrica de automóveis, as chapas que formam o carro, elas são amassadas, tá? No formato da porta, no formato do teto, do capô. Essa máquina que faz isso chama-se prensa. E é uma máquina que custa, por exemplo, eu trabalhei na Volkswagen lá de Curitiba, a nossa prensa lá, ela tem 350 metros de comprimento, a prensa. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da prensa. Ela custou mais ou menos 1 bilhão de reais. Não é milhões, não, é bilhão mesmo. Acho que foi 1,2 bilhões de reais uma máquina. Você não tem duas dessas na fábrica, você tem uma só, né? É muito cara. Aí você troca as peças dentro dela para fazer capô, depois troca as peças para fazer, por exemplo, teto. Tá bom? Então, e o tempo para você trocar essas peças demora muito. A prensa é uma coisa que, se você deixar 1 milímetro para lá ou 1 milímetro para cá, a posição das peças dentro da máquina, na hora de fazer a prensagem, como é muita força, são 800 toneladas de força, ela trinca. Se a parte de cima e a parte de baixo não encaixarem certinho, vai gerar uma trinca. E um molde desse custa 250 mil reais cada molde. Tá? Para você ter uma ideia de quanto que custa as coisas para fazer um carro. Né? Então, e não só o carro, como qualquer outra coisa. A indústria é muito cara, mas o volume compensa. Tá? Então é muito delicado esse processo de troca.
Aí ele perguntou para o gerente de manutenção, qual que é o setup? Setup é o tempo de troca, tá? Troca e ajuste, né? Qual que é o setup da prensa de vocês aqui na Ford? Ele falou assim, olha, eu tô aqui na Ford há 25 anos, cara, seu japonesinho, vou te falar um negócio, ó, nosso setup já foi de 32 horas e hoje nós fazemos em 12 horas. Em 20 anos nós passamos de 32 para 12 horas. Somos o benchmark mundial de setup de prensa. Com todo orgulho ele falou, estufou o peito, né? Aí o Shigeo, né, com toda aquela calma dele lá, falou, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, são 5 da tarde, vamos encerrar a palestra aqui, amanhã às 8 da manhã eu quero toda a diretoria da Ford do lado da prensa e eu farei o setup em menos de 10 minutos. Aí ninguém acreditou no japonês, né? Falou, da onde, cara? De hoje para amanhã, em 12 horas, né? Você vai, o que foi feito lá em 20 anos, você vai fazer passar de 12 horas para menos de 10 minutos? Não, isso não existe, né? Aí foi todo mundo lá em volta da prensa, né? Às 8 horas da manhã, tava todo mundo reunido, toda a diretoria da Ford, os engenheiros da Ford, a gerência, até os estagiários que não servem para nada. Opa, mentira. Tava todo mundo ali em volta da prensa, esperando o tal do menos de 10 minutos. E o Shigeo foi lá e fez. Não deu 11 minutos, está no livro lá. Deu 11 minutos, mas é praticamente 10, né? Quase ali, para quem estava fazendo em 12 horas depois de 20 anos. Nossa, foi uma comoção geral. Levantaram ele no colo, entendeu? Então, o Shigeo Shingo conta essa história no livro, inclusive, tá? Esse negócio de conseguir fazer o setup muito rápido chama-se troca rápida de ferramenta, TRF, que está ali, ó. Tá bom? Uma das outras coisas é o Pokayoke também, que é uma das contribuições muito importantes do Shigeo para processos industriais, tá bom? Eu não vou explicar o que é o TRF e como que ele conseguiu fazer isso aqui, porque não é o objetivo desse mini curso. Mas fica aí como sugestão de leitura. Então, quem quiser, tem na internet, tem até vídeo na internet de aplicação de TRF. Tem um vídeo na internet lá que você procurar no YouTube, onde demorava 5 horas e passou para 3 minutos o setup da máquina lá. Era uma máquina na área de farmácia, uma indústria farmacêutica. Demorava 4, 5 horas o setup daquela máquina. Máquina de fazer comprimido, assim, sabe? Porque é a mesma máquina que faz o comprimido grandão faz o comprimido pequenininho. Tem que ajustar a máquina, tem que fazer o setup da máquina. Aí era de 4, 5 horas, aí passou para 3 minutos, se eu não me engano. Tem um vídeo na internet, procura lá. Aplicação dessas teorias do TRF, que eu não vou falar aqui agora. Beleza? Todo mundo que chegou agora, chegou um monte de gente, eu não consigo ficar dando oi para todo mundo, senão demora muito aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer a contribuição até então, pode ficar à vontade. Tudo certo, Luan? Então tá bom. Então seguimos aqui. Vamos lá. Tem um brasileiro também muito famoso chamado Falcone, Vicente Falcone Campos, conhecido como Falcone. Ele tem um instituto no Rio de Janeiro chamado IDG, Instituto de Gestão. Instituto IDG, Instituto de Gestão, não lembro. Acho que é Desenvolvimento Gerencial, não sei. O Falcone, além de um monte de livros famosíssimos também que ele publicou, amplamente adotados nas faculdades no Brasil inteiro aí, ele é o consultor da Coca-Cola no Brasil, ele é consultor da Ambev, ele é o consultor da BRF. Então, o consultor, toda a ideia da qualidade da BRF vem do Falcone. A empresa dele é a empresa que faz consultoria para a BRF. Então, imagina a grana que esse cara ganha, né? Deve cobrar uns 10 mil reais por dia ali numa visita dele, para mais, né? E o Falcone, ele também é o consultor do governo brasileiro para a qualidade. Inclusive, há uns 15 anos, mais ou menos, foi instituído no Brasil o Programa Brasileiro de Qualidade Habitacional, porque existia um problema na indústria de construção civil no Brasil, que era o desperdício, era muito grande, muito acima da média mundial na construção, principalmente porque no Brasil se usa concreto, em muitos países é diferente, né? A construção é baseada no aço. E aí
o Falcone fez esse programa brasileiro, inclusive hoje as obras, quando elas vão receber financiamento do Caixa Econômica, do Banco do Brasil, elas têm que ser aprovadas numa auditoria do PBH, acho que é isso, Programa Brasileiro de Qualidade Habitacional, Então, e foi o Falcone que ajudou a construir todo esse processo, tudo mais. Então, ele é consultor da qualidade para os governos federais. Não sei como é que está nesse governo atual, mas até os anteriores era o Falcone que respondia pelos programas governamentais para a qualidade. Muito bem. Tem alguns órgãos muito importantes. Para quem vai entrar nesse ramo, quer entender sobre qualidade, tem que entender como é que funciona a organização da qualidade no mundo. Eu vou falar um pouquinho disso agora, tá? Os órgãos da qualidade. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem a Fundação Nacional para a Qualidade, que foi o Falcone, que foi um dos precursores desse programa aí, desse instituto, né? É um instituto misto, ou seja, tem empresas públicas e privadas que fazem parte dele, chama-se Fundação Nacional para a Qualidade. Então, tem até um prêmio, né, chamado Prêmio Nacional da Qualidade, que é a fundação que dá esse prêmio. Também é um dos principais prêmios no Brasil para a área da qualidade. Nos Estados Unidos, um dos principais órgãos da qualidade nos Estados Unidos é o American Society for Quality, né? ASQ, né? ASQ em português. Então, é um órgão muito importante nos Estados Unidos. E tem alguns, não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos, os norte-americanos, eles adoram título. Eles adoram, assim, sabe? Na verdade, eles são muito bons em ganhar dinheiro, né? Então, esse negócio de título é para ganhar dinheiro também. Eles pegam e inventam um título, e a pessoa paga para fazer uma prova para ganhar o título. E as empresas adotam esses títulos aí para contratar. Então, um dos títulos que o ASQ oferece é o título de engenheiro da qualidade. Para quem não é um engenheiro, eles também têm lá como analista da qualidade, né? Mas aí é a mesma coisa, só que é para quem não é engenheiro. E muitas empresas nos Estados Unidos e na Europa também só contratam para a área da qualidade se o cara tiver o título de engenheiro da qualidade certificado pela ASQ, né? Tanto na Europa também, Canadá e assim por diante. Então, se tornou muito importante esse título. Nos anos 80 e 90, tinha uma importância muito maior do que hoje em dia, tá? Com o tempo que todo mundo começou a ter, não se tornou mais um grande diferencial. Aí, ali no final dos anos 90, começando nos anos 2000, a ESQ lançou outro título que se tornou, que hoje ainda está no auge, que chama Black Belt. É o faixa preta, Black é preto, Belt é faixa, cinturão, né? Então, Black Belt, faixa preta na área da qualidade. Inclusive, eles patentearam. Eles, como é que fala? Registraram esse nome, né, Black Belt para qualidade. Nenhuma outra empresa pode dar o certificado de Black Belt, só a ASQ pode dar o certificado de Black Belt para qualidade. Diz a lenda, né, que uma pessoa que tem o certificado de Black Belt consegue emprego aí na BRF, tal, como consultor, já de cara, você já consegue um emprego ali de gerente na qualidade e tal, para ganhar aí 30 mil por mês aí, tá? Diz a lenda, né? Se o cara for Black Belt, ele consegue emprego aí na Votorantim e tal, para ganhar 30 mil por mês, assim, recém-formado. Diz a lenda, não sei se é verdade. Para fazer a prova, para conseguir o certificado de Black Belt, você faz uma prova no site mesmo, é online a prova, custa $100 a inscrição, e você faz a prova. Se não passar, paga uma repescagem, acho que de $20, e aí você pode fazer uma repescagem. Mas além da prova, tem que entregar a documentação. Você tem que ter no mínimo 5 anos de experiência na área da qualidade, tem que ter feito projetos que comprovadamente reduziram custos dos processos de produção, melhoraram a qualidade. Tem que comprovar um monte de coisa lá, não é só fazer a prova, tá? Mas para quem não tem tanta experiência, eles inventaram um outro certificado que é o Green Belt, a faixa verde. Também a única empresa que pode dar certificado de Green Belt na área da qualidade é a ESQ. Custa a mesma coisa, $100, também repescagem 20, se eu não me engano. Você compra as apostilas, ali você lê apostila, livro, para você estudar, para fazer a prova, né, se quiser. E aí exige 2 anos de experiência, se não me engano. O Black é 5, acho que o Green é 2. E se você não tem tanta experiência, tem só 1 ano de experiência, você pode fazer o Yellow Belt, que é o faixa amarela, também
somente o ESQ pode dar o certificado de faixa amarela, certificado mesmo, tá? Só que o Green Belt e o Black Belt, eles são nomes registrados pelo ESQ, só eles podem dar. O Yellow Belt não é registrado, então qualquer empresa pode dar o certificado de Yellow Belt. Eu dou, inclusive, esse curso de Yellow Belt, tá? É um dos cursos que eu dou, que eu falei, né? Quando tiver esses cursos aí, eu aviso vocês, mando um e-mail, né, dizendo, vai ter curso aí, quem quiser, mas é presencial, tá? Eu não dou curso online. Os alunos me cobraram, o senhor dá um curso online agora durante a pandemia? Eu falei, não, gente, eu preparei todo o meu curso para dinâmica, não sei o que, troca de experiências, eu não consigo fazer isso online. Não descobri como ainda. Nem vai mais precisar agora, acredito eu, né? Talvez quando entrar o metaverso aí daria certo, mas agora não. Com esses online, só do jeito que está com tela, não dá para fazer do jeito que eu quero. Tá. Então, o ESQ não só tem esses certificados, como ele promulga a qualidade, tem um prêmio também, é o Malcolm Baldrige, né, que também é um dos principais prêmios nos Estados Unidos na área da qualidade. Tem um monte de literatura, eles também fazem um ranking das pessoas mais importantes na área da qualidade no mundo. Então, é um instituto muito importante nos Estados Unidos para a qualidade, tá? ESQ. Dá para entrar no site, tem um monte de coisa que é de graça no site, que dá para você ter acesso aos fóruns. Tem muita literatura de graça no site, então é bem legal para vocês entrarem lá. Fica a sugestão para quem não conhecia. Alguém aí já tem um certificado de Yellow, Green ou Black? Dá um retorno para mim aí no chat, por favor. Ou pode entrar com áudio também, se quiser. A Luana tem. Yellow. Fez comigo, Luana, ou fez fora? Comigo. Alguém mais tem o certificado aí de Yellow, Green ou Black? O de Green você fez lá na... Como é que é? Outro, né? Eles deram, né? O pessoal da Ambiental fez o de Green, né? Teve lá na UTF ali, eu lembro. Aí tem o White também. O White a gente dá para o pessoal do chão de fábrica. O pessoal do curso superior a gente começa com o Yellow. Eu já dei o de White Belt também. Quando eu trabalhei, eu fui consultor, durante 2 anos eu fui consultor da América Latina Logística, ali em Curitiba, a ALL. Agora não é mais América Latina Logística, mas é a ferrovia, né? Agora mudou de dono. Mudou de nome também. Mas nessa época eu dava curso de White Belt para o pessoal que trabalhava arrumando os trilhos mesmo, né? Pessoal de chão de fábrica, que a gente fala. Então, beleza. Aí, o principal órgão mundial de normas da qualidade é o órgão ISO. Muita gente conhece o ISO por causa da ISO 9001, por causa de outra coisa, mas o órgão ISO tem norma para tudo, né? Desde parafuso, tal, porta, o que você imaginar de produto que tem norma para tamanho, para formato, para não sei o quê, para questão de meio ambiente, tal, tudo é ISO, tá? Então, oficialmente no mundo é o órgão ISO. O órgão ISO são, até um tempo atrás era 147 países, não sei como é que está agora, é misto também, empresas públicas e privadas, e então praticamente toda a América inteira, e a Europa inteira, e a Ásia inteira faz parte do órgão ISO. Então, por que isso? Porque se você exporta produtos e tal, as coisas têm que encaixar, né? Então, uma lâmpada... imagina você importar uma lâmpada dos Estados Unidos, chega aqui, não funciona no Brasil, não encaixa no soquete ali, não tem o tamanho padrão. É isso aí, entendeu? Então, a padronização mundial de tudo é o órgão ISO, que inclusive as normas da qualidade, tá? E no Brasil, o representante do órgão ISO no Brasil é a ABNT, que todo mundo conhece pelas normas de trabalhos acadêmicos também, mas a ABNT é muito mais do que isso também. Então, todas as normas de ambiental, tal, é tudo ABNT, tá bom? E aí, claro, tem os organismos fiscalizadores, de controle e tal, mas eu falando de norma, as normas são ABNT, tá? Então, é um organismo de normalização, é normalização. O pessoal fala normatização tá errado, tá? É normalização. O maior órgão de normalização no Brasil é a ABNT. Para entender a questão da ISO 9001, bom, falando de ISO 9001, né? Tem vários certificados que as empresas possuem. Primeiro, o que é certificado? O que é certificar uma empresa?
Do mesmo jeito que você certifica uma pessoa, como eu falei da ESQ, certifica a pessoa para ser auditor da qualidade, gerente da qualidade, seja o que for, você pode certificar uma empresa, tá? Para alguma coisa que você quiser. Eu certificar como uma empresa amiga do meio ambiente, né? Environment friendly, isso. Tá? Ou se não, você pode certificar a empresa como sendo que emite zero carbono, sei lá, né? Dá para certificar a empresa como você quiser. Na área da qualidade, uma das certificações mais importantes é da ISO 9001. Então, inclusive, para exportar para os Estados Unidos e Europa, se a empresa brasileira não tiver ISO 9001, ela não exporta. Né? Praticamente todas as empresas norte-americanas e europeias exigem que a empresa que esteja exportando aqui do Brasil tenha a certificação ISO 9001. Então, a 9001 é muito conhecida, né? Muito famosa na área da qualidade. E como é que funciona a certificação da ISO 9001? Só para explicar rapidamente aqui. Né? Então, quem emite a norma é o órgão ISO, que fica, inclusive eu não falei, né, mas o órgão ISO fica em Genebra, na Suíça. Não porque seja suíço, né, porque o Brasil, por exemplo, é um dos fundadores do... A BNT já existia já antes, né, a BNT do que o órgão ISO mundial. Então, ele foi fundado, o órgão ISO, na união de vários países. Já existiam as normas nos países, aí resolveram fazer um órgão único. Escolheram a Genebra, porque a Suíça ela é um país neutro em caso de guerra. Existe um acordo mundial, sabia que durante a guerra não tem acordo, né? Mas, em princípio, tem um acordo mundial que ninguém ataca a Suíça. A Suíça é um país neutro em caso de guerra, tá? Existe esse acordo mundial aí. Mas guerra é guerra, né? Na hora que o cara quiser atacar, ele vai atacar e acabou, né? Mas, então fizeram lá o órgão ISO mundial, a sede, né, do órgão ISO. Então, o órgão ISO emite a norma, ISO 9001, e cada país traduz para a sua língua. Então, no Brasil, a BNT, como eu já fui falado, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nos Estados Unidos, o órgão lá, nos Estados Unidos, que seria equivalente à BNT no Brasil, chama-se ANSI, nos Estados Unidos, tá? American National Standard Institute, então, Instituto Norte-Americano de Normalização. Na Inglaterra, chama-se BSI, British Standard Institute, Instituto Britânico de Normalização. Na Alemanha, chama-se DIN, Deutsche Institut Normatung, né? Instituto Alemão de Normalização. E assim por diante, tá? Para a ISO 9001 especificamente, a ABNT não consegue fiscalizar se a empresa está cumprindo as exigências da ISO 9001. Meu som desativou ali, agora ativou de novo. Alguém desativou meu som aí, ó. Vamos. Para de desativar meu som. Aí. Vocês estão me ouvindo de novo? Ficaram sem ouvir alguma coisa ou não? Não, acho que ele me avisou aqui que estava sem som. Então tá. Então, no Brasil, quem cuida da fiscalização do 2001 é o Inmetro. Aqui só para dar um panorama geral aqui. Então, na área da qualidade, muito famosa a ISO 9001. Na área de meio ambiente, muito famosa a ISO 14001. Tem normas específicas para setores também, que quem não é do setor não conhece, nunca ouviu falar. Mas, por exemplo, setor automotivo, a ISO TS 16949. Eu dou curso das três coisas, tá? Entre outras, né? Esse mapa da qualidade aqui fui eu que fiz, ó, que inventei aqui, ó. Então, eu dividi assim, ó. Primeiro, definição da qualidade, o que é a qualidade, que eu estou falando para vocês agora. Mais ou menos a ideia desse encontro aqui, desse mini curso, tá? Aí falar um pouquinho sobre os cursos, já falei também. Né, como que a qualidade envolve cursos. Aí agora eu vou entrar nas ferramentas, tá? Então tem ferramentas de ação preventiva, vou passar rapidamente aqui nas principais aqui, mas tem muitas outras. Depois ação corretiva, que é dividida em 3 etapas, aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 etapas. Existem metodologias também que envolvem tanto as ações preventivas quanto as ações corretivas. Essas metodologias, elas são, por exemplo, o PDCA, na verdade, é uma filosofia, né? Mas aí tem o MASP, que já é comercial, né? Você vende essa ferramenta, MASP, na verdade, é uma junção de tudo isso como um passo a passo, né? Tá bom? O Seis Sigma, que é a própria ISQ, vende essa ideia. Então, o Black Belt, o Green Belt, na verdade, faz parte dessa filosofia Six Sigma. O Seis Sigma, então o cara é Black Belt em Seis Sigma. Na verdade, é uma junção dessas ideias aqui, da ação preventiva e corretiva numa coisa só, tá? Tanto o MASP como o Seis Sigma são nomes comerciais da mesma coisa. A filosofia, na verdade, é o PDCA. Aí tem o DMAIC, que foi muito vendido ali aqui pelo Falcone,
o zero defeito lá, e assim por diante. Mas são todos nomes da mesma coisa, que são metodologias que envolvem a ação preventiva e a ação corretiva. E aí as normas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, na verdade a 9.1 aqui de 2000 já foi faz tempo, está um pouco desatualizado aqui, a ISO 14.001 e a ISO TS, eu já falei o que é pelo menos, tá bom? Então, definição da qualidade, né? Só deixar por escrito tudo que nós falamos, né? Então, ó, dá para colocar numa frase aqui, essa é a frase do Juran, ó. Insatisfação com o produto não é o oposto de satisfação com o produto. Porque a insatisfação, esse primeiro aqui, ó, pois o primeiro, que é a insatisfação, pressupõe que existam defeitos, aparecimento de deficiências, defeitos, tá? Então, insatisfação está ligada a defeitos. E a satisfação pode variar de cliente para cliente, tá? Essa é uma definição do Juran. Então, insatisfeito é muito claro, né? Tem um problema. Agora, satisfeito, o nível de satisfação varia, é gosto, tá bom? Qualidade é lucro? Sim, qualidade tem que ser lucro. Se você pensa em implantar em qualidade, melhorar a qualidade sem visar o lucro, o seu empreendimento tende ao fracasso, porque as empresas elas são visadas, a não ser que seja uma ONG, outra coisa, né? Um instituto do governo, aí é outra história. Mas se for uma empresa, a qualidade ela tem que gerar lucro, senão tudo que você quiser envolver as pessoas ali não vai ter respaldo, porque as pessoas vão estar envolvidas em atividades visando o lucro o tempo todo. Então, são cobrados, o emprego delas depende do lucro. Se a qualidade não envolver lucro, eles vão deixar para segundo plano. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu fui professor, antes de ser professor da Federal da UTFPR, eu fui federal eu fui professor na Federal de Mato Grosso. E lá, a maioria das empresas que a gente tinha contato eram do setor de agricultura, né? Porque Mato Grosso é um estado muito agrícola, ainda muito agrícola, né? Mas tá mudando, né? Como qualquer região brasileira e do mundo, né? Mas eu fui visitar, eu tentei vender uma consultoria lá para uma grande produtor de soja. É muito diferente os produtores de soja lá do Mato Grosso e aqui do Paraná, a escala, né, do tamanho do produtor é muito diferente, tá? Aqui no Paraná, um grande produtor tem 50 alqueires. Aqui fala alqueires, né? Na verdade, alqueires está errado, tá, gente? Falar alqueires e falar polegada, pounds, né? Ninguém usa pounds aqui no Brasil, galão, né? Vai comprar gasolina em galão lá, me dá 3 galões de gasolina. Quanto custa o galão de gasolina aqui no posto? O cara vai dizer, né? A gente vende de litros de gasolina no posto, né? Ninguém fala quantos pés a pessoa tem de altura. Eu não quero namorar um cara com menos de 5 pés e um quarto. Não, menos que isso eu não namoro. Né? Ninguém fala pés do Brasil. Por que vai falar alqueire, gente? Alqueire é a unidade norte-americana lá do sistema imperial, né? Hectares, né? Hectares que é o certo, entendeu? Que é 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Um alqueire dá 24 mil metros quadrados. Independente disso. Não é hora de arrumar isso, né? Aos pouquinhos a gente vai arrumando isso. Mas é papel nós, de formados em Universidade Federal, de falar certo e ensinar as pessoas o certo, né? Aos pouquinhos. Tá. E aí, então, uma grande fazenda aqui no Paraná tem, sei lá, 50 alqueires, né? Que vale vezes 2,5 aí, dá uns 120 hectares, né? Que é a medida correta. E lá no Mato Grosso, uma fazenda pequena tem 1.000 hectares, tá bom? Enquanto uma fazenda grande aqui no sul tem 110 hectares, lá uma pequena para uma média, pequena para média, tem 1.000 hectares. Essa que eu fui fazer consultoria tinha 20.000 hectares, só para ter uma ideia de tamanho do negócio, né? 1.600 funcionários trabalhavam na fazenda. Então, aí eu falei que a ideia era gerar lucro. Daí ela falou assim, tá, me dá um exemplo aqui então. Aí eu fui visitar a fazenda, eles têm oficina, laboratório, eles têm um monte de coisa lá. O laboratório deles é melhor que o da UTF, né? O tamanho do laboratório de uma fazenda desse tamanho. E aí eu peguei o exemplo lá peguei para dar o exemplo para ela, perguntei como é que ela, depois da visita, né, eu vi que eles faziam, por exemplo, a correção do solo. Entre várias coisas, vários produtos que eles usavam para fazer correção, um deles era o calcário,
que é um dos mais baratos, né? Mas mesmo assim, ia 200 toneladas de calcário, 300 toneladas de calcário, dava mais ou menos uns 300 mil reais que eles faziam por safra de correção do solo. E para despejar o calcário, eles usavam um trator que ia passando lá e jogando, despejando no chão o calcário. E a quantidade que era despejada era uma rosca que ficava girando e empurrando o calcário. Eles calculavam a velocidade da rosca com a velocidade do trator. Na verdade, já estava ligado, né? E ali ia jogando na quantidade que precisava. Aqui que eu fiz? Eu peguei um paquímetro e medi o diâmetro da rosca. E estava mais ou menos uns 20% menor o diâmetro da rosca, menor do que estava escrito no desenho da rosca quando eles compraram. Eles estavam com aquela rosca fazia uns 5 anos já, sei lá. Então, eu falei, ó, só aqui um exemplo, ó, vocês estão desperdiçando 20% de calcário. 300 mil reais, 20% são 60 mil reais. Eu estava cobrando 50 mil de consultoria, ó. Eu já pago a minha consultoria só nessa dica aí, que é vocês fazerem a correção do diâmetro da rosca. Entendeu? É só um exemplo, gente. Qualidade é lucro. Qualidade tem que visar o lucro. Se você implanta o sistema da qualidade que não vai ocasionar lucro, toda a sua empreitada tende ao fracasso. Vamos falar de ferramentas, então? Vamos entrar lá no Juran, a parte de ferramentas. Então, ação, vamos dividir. Nós dividimos ali, já mostrei no slide anterior, né? Ação preventiva e ação corretiva. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, bem rapidamente aqui. Então, ação corretiva primeiro, quando já acontece o problema. Então, quando acontece o problema, olha, né, as ações, né? Eu falei só de corretiva e preventiva, mas tem a ação de contenção também, que vem antes, e é importantíssima. As pessoas, muita gente é contra, né? Ação de contenção, não, cara, não tem que fazer ação de contenção. Claro que tem que fazer, né? Não vai deixar o problema ali, né? O que é ação de contenção? Então, já existe produtos com defeito. O que você faz? Separa o bom do ruim. Isso é contenção. Então, você está contendo o defeito, tá? Então, por exemplo, alguém descobriu lá no final que tem aconteceu comigo, por exemplo. Lá na Volkswagen, lá no final o cara vai manobrar o carro, o volante está com folga. Folga no volante, no carro zero. Aí a gente foi, descobriu o que era a conexão do volante com a peça que vai lá, que é a coluna de direção, né? Tinha uma falha na rosca ali, tinha um dente ali que estava gasto já veio gasto de fábrica. E fomos sair correndo na linha de produção, recolhendo todo o material com defeito, para que outros carros não saíssem com aquele mesmo defeito, tá? Então, não dá retrabalho, já substituímos o lote. Isso é contenção. A contenção é importante? Claro que é importante, muito importante, tá? Depois da contenção, aí vem a ação corretiva. O que é isso? É perguntar por que essa rosca foi produzida com defeito. Então, aí nós fomos lá no fornecedor, que fica ali em Santa Catarina, eu não lembro o nome da cidade, eu fui, e aí nós fomos lá na linha de produção do cara, né? E aí descobrimos que a rosca, essa pecinha que é feita, essa peça onde vai encaixar o volante ali, ela tem estrias, né? Uma das estrias estava com defeito, que dava aquela folga no volante. E aí, o jeito que era feito era com brocha, era brochamento, é um processo de fabricação chamado brochamento. Todo mundo conhece furar, lixar e tal, alguns nomes aí as pessoas não conhecem, né, que não é muito comum. Mas brochar, o nome fica estranho. Brochar é você pegar, é como se fosse uma vara, tá bom? Comprida, feita de metal, né, uma vara de metal, onde durante todo o seu comprimento, essa vara ela vai mudando de diâmetro, ela vai como se fosse um cone, mas com uma mudança bem pequenininha de diâmetro, tá? Começa fininho na ponta e termina mais grossa perto do cabo, já no diâmetro final lá no cabo. Então, essa pecinha, ela era cilíndrica, essa vara, ela atravessa... Estranho falar isso, né? Ainda bem que vocês não devem estar me vendo gesticular, devem estar com a apresentação na tela, acredito eu, não sei. Mas atravessa ali, né? O gesto não ficou muito bonito, né? E brocha e faz a brochagem, sei lá, e faz a brochação dessa peça. Só que a brocha estava gasta e a fiação dela tem que ser era feita por período e não por volume de produção. Então, o volume cresceu, eles mantiveram o período de afiação da brocha e foi aí que deu o defeito e tal. Aí foi a ação corretiva que nós tomamos, foi mudar
a afiação da brocha, não mais por período, a cada 3 meses, por exemplo, mas pela quantidade de vezes que era feito o processo de brochamento. Então, a cada 10 mil tinha que afiar, por exemplo. Entendeu? A cada 10 mil brochadas, tinha que afiar a brocha. Era isso. Então, essa foi uma ação corretiva. Tá? E nunca mais deu esse defeito. Não por esse motivo. Teve defeitos outros que vieram depois lá. Teve um lote com corrosão, não sei o que, mas era outra coisa. Era material. Tá bom? E aqui que é ação preventiva? É você evitar que aconteça o problema. Então, por exemplo, se eu tivesse ido no fornecedor fazer uma visita antes desse defeito e feito uma auditoria no fornecedor, não auditoria da qualidade, mas uma auditoria de processo de produção. O que a auditoria de processo faz? Ela vai em cada processo de produção e verifica o que pode dar errado naquele processo. Isso se chama auditoria de processo. Se eu tivesse feito uma auditoria de processo, talvez eu tivesse identificado que a afiação estava por período e não por volume. E já teria tomado uma ação naquela época e não teria acontecido aquele defeito lá. Deu quase 300 carros que tiveram que trocar o volante, né? E dá um trabalho, né? Porque todo o processo de produção em qualquer tipo de indústria, ela é planejada. Então, vai ficar 5 segundos nesse processo, 15 segundos no outro, 13 segundos no outro. Se atrasa um pouquinho, já dá problema. Então, cada processo tem um tempinho, tem uma pessoa especializada com treinamento, tem uma estrutura para segurança, tem uma estrutura para o meio ambiente, né? Se o cara vai tirar o óleo, onde que ele vai despejar o pano, já tem um balde ali identificado. Então, tudo na indústria é planejado. Quando você tem que pegar um carro, nesse exemplo, por exemplo, é um carro, né? E tirar o volante, tirar a peça lá de dentro e colocar de novo, eu vou ter que criar uma estrutura para fazer isso. Então, eu tive que fazermos uma tenda lá, tivemos que treinar as pessoas de como tirar o volante sem. Se o cara pegar um uniforme sujo, sentar dentro do banco para tirar o volante, ele já sujou o banco do carro, um carro zero. Ele não pode chegar lá, por exemplo, e sentar no banco para tirar o volante. Entendeu? Então, como é que vai ser, qual vai ser a postura dele? Aí o cara da ergonomia vai ter que ir lá fazer uma auditoria. Então, eu vou planejar esse processo para tirar esses 300 volantes, eu vou ter que planejar isso. Eu vou ter que planejar um processo, ele tem que ser aprovado pelo médico do trabalho, por exemplo, na empresa. Olha só o caos que gerou esses 300 carros com o volante com folga. Entendeu? Não é só ir lá, não, vamos lá, troca o volante. Não é assim que funciona. Tem que criar um processo, planejar um processo para fazer esse retrabalho, aprovado pelo médico do trabalho, aprovado pelo engenheiro de segurança do trabalho, aprovado pelo cara da qualidade, aprovado pelo cara do meio ambiente. Todo mundo vai fazer auditoria no que eu planejei, para daí a gente construir um protótipo, fazer outra auditoria, para daí começar a fazer o retrabalho nesses 300 carros. Olha o custo disso, gente. Olha o custo disso, tá? Então, a ação preventiva evita todos esses custos, né? Por isso que a gente faz ação preventiva, ok? Então, quais são as principais ferramentas de ação preventiva que existem? Existem muitas outras, essas que são as mais conhecidas. QFD, desdobramento da função qualidade, está em inglês, tá? Quality Function Deployment, desdobramento da função qualidade. O FMEA, análise dos modos de falha e seus efeitos. Failure Mode and Defect Analysis, está em inglês também. Kaizen está em japonês, melhoria contínua. 5S, que são os 5 sensos para a qualidade, muito famosa também, essa ferramenta de ação preventiva, muito útil, que as pessoas confundem o 5S com limpeza, organização, confundem. Mesma coisa, gente, se não der lucro, ninguém vai implantar 5S se não tiver lucro. 5S, tudo aqui é para ganhar dinheiro. O QFD é para ganhar dinheiro, o FMEA é para ganhar dinheiro, Kaizen, 5S, TPM, CEP, é tudo isso aqui para ganhar dinheiro. Se não for para dar lucro, não vai para frente, esquece. Toda implantação de ferramenta começa com os objetivos financeiros da implantação. Eu vou implantar 5S, quanto que você pretende ganhar de dinheiro? Ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com 5S? 5S é organização. É organização, mas tem que ter resultado financeiro dessa organização. Já vou dar um exemplo já. Vamos chegar lá. Tem um slide sobre isso. TPM, Total Productive Maintenance, manutenção produtiva total. E o controle de ajuste de processo lá do Schubert, lembra que eu falei antes? Que hoje é amplamente utilizado em qualquer empresa. Inclusive, no ramo automotivo e no ramo da linha branca também, que seriam as geladeiras, fogões e tal, se você não tiver o CEP implantado, você não vende um parafuso para a Electrolux, se a sua empresa não tiver o CEP bem implantado. Você não vende um parafuso para Volkswagen, para Ford, para GM, para Fiat,
se a sua empresa não tiver o CEP muito bem implantado. Tá? É uma exigência normativa para você fornecer para a indústria automotiva e a indústria da linha branca, por exemplo, entre outras. Né? O que é o QFD? Quality Function Deployment. Deixa eu ver se tem mais um slide. Tem. O que é esse tal de QFD? A casa da qualidade, porque fica assim, o formato de uma casa. O pessoal fala casa da qualidade. Esse slide aqui dá para ver melhor. Ó. Então, você faz perguntas, tá? E com isso você gera respostas. É uma ação preventiva, né? Então você parte do que você quer e chega nos requisitos de processo. Então, você verifica quais são os atributos que o cliente quer do seu produto e transforma esses atributos aqui, que são desejos, em desejos que aparentemente intangíveis, né? Em características de engenharia, que são tangíveis, tá bom? Aí você pega essas características de engenharia, que já são coisas assim intangíveis, por exemplo, peso, altura, por exemplo, né? E transforma em características do produto. Aí você vai para o projeto do produto. Aí você pega esse produto que atende essas características de engenharia, que atendem a esses atributos do cliente, tá? E vai para a característica do processo agora. Então, partindo disso aqui, do produto, quais alterações de processo serão necessárias para atingir essa característica do produto, para atingir essas características de engenharia, para atingir os desejos do cliente. E, por fim, você parte aqui do característica da produção e vai para os controles da qualidade que são necessários. Ou seja, o que eu tenho que controlar no meu processo para que eu atinja essas características de processo, para que haja essa característica do produto, para que eu atinja essas características de engenharia, para que o cliente fique muito feliz. Essa é a ideia do QFD. Tá? Então, é esse passo a passo. Isso é feito na época de projetar, né? Você projeta os requisitos de controle de processo aqui. Então, por que o cara de hora em hora vai lá e verifica qual que é a acidez lá daquele banho? É porque tudo isso foi planejado. Não veio da cabeça de alguém lá, não, vamos fazer de hora em hora. Não. É porque foi tudo planejado, tá? Para chegar nesse controle de pH lá de cada hora, por exemplo. Tá bom? Então, esse aqui é FD. O mais usado, a ferramenta da qualidade preventiva mais usada no mundo inteiro é a FEMEA. Principalmente porque o FEMEA é uma exigência normativa em toda a indústria automobilística, em toda a indústria de petróleo, em toda a indústria eletrônica em geral, em toda a indústria de linha branca em geral. Então, quase toda a indústria exige o FEMEA. Tá? Então, para você fornecer, a sua empresa fornecer para uma grande empresa, tem que ter o FEMEA implantado, senão essa grande empresa aí, desses ramos que eu falei, não vão comprar de você. Então, o nome FEMEA é análise do modo de falha e seus efeitos, tá bom? Está em inglês aqui. Como é que funciona o FEMEA? É assim, ó. Você vai fazer por exemplo, diz a lenda, não sei se é verdade, deixa eu tomar uma água aqui para a garganta. Diz a lenda que o FEMEA de uma plataforma de petróleo da Petrobras tem uma duração de 3 anos. Você faz um FEMEA durante 3 anos fazendo FEMEA, antes de começar a produzir a plataforma. O que é FEMEA, então? É tudo que pode dar errado naquele projeto. Tá? Eu, quando comecei a fazer FEMEA, eu estava na Furukawa. Foi o meu primeiro emprego como engenheiro formado. Né? O meu FEMEA tinha 3 páginas e eu mesmo fazia sozinho. Só que tinha que ter assinatura do fornecedor e tal. Daí eu fazia eu sozinho, um FEMEA de 3 páginas, mandava lá para os fornecedores por malote, lá por correio, porque não tinha nem scanner naquela época. E aí, mas era horrível, né? Mandava para eles, eu assinava e me mandava de volta, entendeu? E aí eu já deixava arquivado lá, tá aqui o FEMEA, foi feito, tá? Mas aquilo ali era só para cumprir uma exigência, ter o FEMEA naquela época. O último FEMEA que eu fiz, eu estava no ThyssenKrupp já, ele tinha quase 300 páginas, a gente levou uns 6 meses, foi da coluna de direção, que a ThyssenKrupp fazia colunas de direção, né? A coluna de direção do Gol G5, e nós encontramos um monte, olha, que eu lembro, pelo menos 35 defeitos graves foram evitados por causa do FEMEA. Tá? Um deles, por exemplo, um exemplo que eu uso para dar nesse curso, é a coluna de direção, um dos requisitos de segurança da coluna de direção do carro
é que quando num acidente você der com o peito no carro, claro, mesmo que tem airbag, né? Você dá ali com o peito, a coluna de direção, o volante tem que afundar na coluna de direção. Então ela tem que ser, ela foi projetada para absorver o impacto com o frontal ali do peito do cara no volante. Porque se o volante for 100% rígido, a tendência é quebrar as costelas e levar ao óbito, né, do motorista. Então ele amortece, ajuda a amortecer o impacto. Então existe no projeto umas ranhuras lá para que elas, no impacto, elas rompam essas ranhuras e façam a progressão lenta desse avanço do volante ali quando o peito bate no volante. Então, existem várias fragilizações no projeto que é para caso do acidente. O capô do carro, por exemplo, ele tem uma fragilização no meio. Quando ele tem a batida frontal, ele tem que dobrar no meio para cima. Ele não pode ficar rígido o capô, senão ele entra dentro do carro ali e degola a pessoa, né? Então ele tem que dobrar ali, tudo isso é planejado. Cada fragilização está planejada para o caso de um acidente, por exemplo. Então, dessas fragilizações aí era para a coluna deformar de um jeito específico ali durante o impacto. E no FEMEA, por exemplo, a gente estava lá com todos os fornecedores, mas em uma dessas reuniões de FEMEA, o fornecedor falou, não, mas porque, não sei se vocês sabem disso, eu já estou entrando muito em detalhe de engenharia, às vezes acaba atrapalhando, mas não existe círculo perfeito, né, gente? Como não existe ângulo de 90 graus, e também não existe ângulo de 90 graus, né? Na teoria, sim, na prática, não. Ninguém consegue fabricar um ângulo de 90 graus, né? É impossível, né? Se consegue no 89,99999 ou 90,00000001 lá, né? Mas lá na 10ª casa, por mais precisa que seja, você não consegue alinhar os átomos, por exemplo. Né? Então, num nível atômico, por exemplo, vai ter um átomo mais para lá, mais para cá, que não vai mais ser ângulo de 90, entendeu? Estou falando numa precisão, tá, gente? Claro, o ângulo de 90,01 você consegue, né? O 90,0 com uma casa decimal você consegue, mas com 15 casas decimais, não. É isso que eu estou falando, precisão. Então, o círculo perfeito não existe também. Todo círculo é oval. Então, se você medir em cruz, né, um diâmetro vai ser diferente do outro. Sempre. Na terceira, quarta casa decimal vai dar diferença. E aí, um dos fornecedores falou assim, não, mas essa pecinha aqui, então vai ter que ter uma diferença. Nessa diferença entre os dois diâmetros de um lado e do outro, tá? Chama circularidade, erro de circularidade. O erro de circularidade era 10 a menos 2, e o cara falou, não, mas para esse jeito que você está falando que você quer, tem que ser 10 a menos 3. Isso a gente conseguiu observar, 10 a menos 3 milímetros, tá? De diferença entre os diâmetros. Isso nós observamos lá no FEMEA. Isso, claro, né, se tivesse tido um acidente, podia ter morrido muita gente que não morreu, tá bom? Então, a importância do FEMEA, tá? Tudo que pode dar errado, a gente classifica em 3 características, né? A gravidade daquilo que pode dar errado, qual que é a chance de acontecer e, caso aconteça, qual que é a facilidade de perceber antes do uso, antes do cliente final, tá bom? Detecção. E aí é assim que funciona, não vou entrar em detalhes, tem um curso específico de FEMEI. Kaizen. Kaizen é mudar para melhor, né? Aqui vem do japonês, Kaizen, né? Mudar para melhor. Por isso que a gente fala assim, tá zen, a pessoa tá zen, né? Tá good, tá bom, né? Tá beleza. E é tudo zen aí? Tá tudo beleza? Então é isso aí, ó. Quem não sabia o que era zen, aprendeu hoje, ó. Já teve um lucro hoje. Pode ficar zen, né? Pode ficar good, pode ficar beleza, tá bom? Então Kai é change, né? Então Kai, zen, mudar para melhor, tá? Melhoria contínua, né, em português, tá bom? Continual improvement. O Kaizen, eu estou me delongando demais, já são que eu 16, mas eu não tinha intenção nenhuma de até 16, para deixar espaço para comentários e tal. Senão fica muito cansativo, ninguém aguenta, ainda mais online, né? E presencialmente, que a gente faz umas dinâmicazinhas, já cansa aqui direto, porque vocês ficarem me ouvindo aqui, ninguém aguenta, né? Nem eu me aguento ficar me ouvindo por 2 horas sem parar. Então, eu vou adiantar aqui, eu não vou entrar em detalhes do Kaizen, mas fica assim, ó, fica como literatura, tá? Eu posso dar um monte de exemplos de Kaizen, poderia entrar um pouquinho mais, como eu já entrei nas outras, mas eu vou dar uma adiantada aqui, porque já começa a ficar enjoativo, aí ninguém aguenta ficar ouvindo minha voz, tá? Então tem o Kaizen, ferramenta de ação preventiva, quem quiser depois
se aprofundar e tal, ou quiser me mandar o WhatsApp, depois eu mando detalhes. O 5S também tem vários exemplos que eu posso dar de aplicação do 5S. Ah, mas eu falei que tem que dar lucro, né? Aqui é rapidinho, então vou dar um exemplo. Não adianta, né? A gente estava fazendo a consultoria na TV educativa lá do Paraná, TV pública, né? E é um órgão público, eles aplicaram o Kaizen, eles contrataram a gente para fazer consultoria de Kaizen, de 5S, desculpe, para cumprir tabela. Eles tinham grana para gastar e me contrataram. Então, eles não tinham intenção de ter lucro, não era a intenção do órgão público ter lucro, mas eu não sei implantar sem ter lucro, senão não devia ter me chamado. Aí eu perguntei, por que vocês querem o 5S? Ah, para tudo ficar limpinho, bonitinho. Eu falei, gente, contrata uma faxineira. O cara ficou bravo pra caramba. Aí o que a gente fez? Um dos exemplos, o tempo para... Porque a verba do governo não vende nada, né? Então, como é que vai gerar lucro? Mas reduz custo, né? Então, o lucro que eu falo, o lucro é em vários sentidos, né? Não precisa ser financeiramente mensurável, tá bom? O lucro é melhoria, né? Então, o cara, quando acontece um fato, lá um acidente na cidade, eles têm uma equipe de reportagem, pega a van, pega microfone, câmera e tal, entra na van e vai lá cobrir o fato, entendeu? O que a gente fez? Antes do 5S, a gente mediu qual é o tempo médio de resposta, ou seja, entre chegar a informação e a van sair para cobrir o fato. O tempo médio era de 45 minutos. Entre a pessoa se arrumar, colocar gravata e tal, não sei o que, pegar o microfone, até achar o microfone, a bateria da câmera estava descarregada, tinha que carregar, a van não tinha combustível, tinha que ir lá abastecer a van, por exemplo. Entendeu? Depois que o Kaizen foi implantado, nós fizemos um checklist ali. Então o cara chegava da reportagem, ele já tinha que encher o tanque, deixar o tanque cheio. Isso é 5S, tá? Organização, 5S. Ele tinha um lugar para colocar o microfone, a pilha do microfone também, ele tinha que marcar no checklist. A câmera, a bateria da câmera tinha que colocar para carregar, sempre ficava no carregador e tal. Então, o tempo médio, depois que a gente implantou o 5S, caiu para 15 minutos. Isso é lucro. Isso é lucro, por exemplo. Tá? Só um exemplo aqui, eu falei que eu não ia dar mais exemplo, acabei não me resistir. TPM, que né, não tem nada a ver com tensão pré-menstrual, não, né? Manutenção produtiva total, eu também poderia falar muito tempo, tem um curso sobre isso, não vou. E controle de processo também, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Não dá tempo. Bom, agora vamos para a ação corretiva. Ação corretiva são 3 passos. Você analisa o problema, vê quais são as causas do problema, para somente depois as soluções. Gente, você não vai aplicar uma ação corretiva para qualquer problema. Tem problemas que você já sabe de cara qual que é a solução e já aplica, não tem problema nenhum. Não é uma, mas o cara não aplicou a ferramenta. Tem problema. Gente, nem sempre você precisa aplicar a ferramenta. A ferramenta você vai aplicar para coisas significativas, coisas grandes, coisas que merecem ser aplicadas. Uma ferramenta para isso. Entendeu? É que nem você querer matar um pernilongo com um martelo. Não precisa. Você pode usar um chinelo, que resolve muito bem para matar um pernilongo. Tá bom? Agora, para pregar um prego, você precisa do martelo. Então, se for uma situação onde precisa, então você analisa o problema primeiro, para depois as causas, e somente depois que você vai aplicar soluções. Então, você começar para problemas significativos, começar com a solução é a pior burrada que você pode fazer. Vamos fazer isso para resolver. Cara, você nem conhece o teu problema direito. Você nem sabe quais são as causas, você já quer partir para a solução. Aí o cara faz uma solução qualquer, não conhece nem o problema nem a causa, não dá certo, fica frustrado, aí tenta outra solução, aí o prazo já passou, aí o teu chefe está te cobrando, e aí que acontecem as burradas, tá? Então, qual que é a ideia? Primeira coisa, para coisas importantes, né? Analisar o problema. Para daí que eu vou analisar as causas. Eu não vou analisar a causa sem conhecer bem o problema. Senão minha análise de causa é furada. É furada. Eu só vou fazer as soluções depois das causas estarem bem definidas. Tentar fazer solução sem conhecer causa é furada. Tentar conhecer causa sem saber bem o problema é furada. Mas eu conheço o problema. Conhece o quê? Me dá as quantidades. Não, eu mensurei, né? Eu sei que tem. Então você não conhece, cara. Se você nem mensurou, você não conhece. Começa mensurando, é isso. Conhecer o problema, analisar o problema é mensurar ele. Tá bom? Se você não mensurou, você não conhece o teu problema. Não venha me querer falar de causa. Isso aqui é por causa de não sei o quê. Eu falei, cara, fica quieto, bicho. Você só sabe falar besteira. Vem querer dizer qual que é a causa. Se você soubesse qual que é a causa, você já tinha resolvido. Você me chamou por quê? Eu sou consultor, né? Você me chamou por quê? Me contratou por quê? Se você tivesse, você já tinha resolvido. Não venha me falar de causa. Vamos analisar o problema? Vamos.
Então tá bom. Ah, me achou grosso? Então me manda embora. Contrata outra pessoa. Ah! Como que analisa o problema? Né? Então, coletar dados. Acontece todo dia? Acontece toda hora? Acontece todo mês do ano? Acontece em todos os turnos? Acontece com todas as idades? Acontece com todas as cores? Isso é coletar dados, tá? Conhecer o seu problema, mensurar ele nos mais variados aspectos possíveis. Quando você conhecer seu problema, tiver todo mensurado, aí sim você vai analisar a causa. Mas até que você faça coletar todos os dados do seu problema, você não conhece ele. Então mensure todos, tá? Então, por exemplo, as notas no bimestre do aluno, sei lá. E aí você vai saber, né, se esse problema está estável, melhorando, piorando, entendeu? Você vai conhecer seu problema, inclusive, qual é a tendência do seu problema. Isso é conhecer o problema. Então, uma das formas de você analisar, conhecer o problema é usar o gráfico de Pareto, para você entender seu problema. Ó. O que é o Pareto? Ó, esse aqui é meu problema. Ó. Eu não conheço nada do meu problema. Uma das formas de você entender seu problema é separando. Eu posso separar isso aqui, ó, esse monte de figura geométrica aqui, eu posso separar por cor. Tá? Então, tem verde, vermelho e azul. Eu posso separar por formato. Tem os redondos, tem os quadrados aqui e tem os triângulos. Eu posso separar por tamanho, ó, tem os grandes, médios e pequenos. Ó. Então, tem várias maneiras de eu separar isso aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, eu posso dizer, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu posso dizer que eu tenho mais quadrados. Meu problema são os quadrados, é o que eu tenho mais. Se tudo isso aqui for problema, meu maior problema são os quadrados. Vamos começar por aqui, então, analisar a causa. Esquece o resto por enquanto. Vamos começar a analisar os quadrados? É o que mais acontece. É uma forma de analisar. Ou eu posso separar por tamanho, ó, pequeno, médio e grande. Ó. Eu tenho 3 grandes, 3 médios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pequenos. Então, o principal é o pequeno. Então, esquece os médios e grandes. Vamos começar com os pequenininhos aqui, ó. Vamos trabalhar com esses aqui. E aqui que é o meu problema, ó. Ou posso separar por cor, ó. 1, 2, 3, 4 azul, 1, 2, 3, 4 vermelho, 1, 2, 3, 4, 5 verde. Então, o meu problema são os verdes. Vamos começar a trabalhar os verdes, então. Então, tem várias maneiras de você analisar os seus problemas, tá? Então, aqui um exemplo, para a gente encerrar aqui, já passamos, eu achei que ia acabar umas 3, né? Um exemplo de aplicação da análise e solução de problemas numa escola, tá? Então, tem uma escola lá, escola de ensino médio, tá bom? E tiveram muitas reclamações dos alunos em relação à limpeza das salas, tá? Então, tinha muita sujeira nas salas, tá bom? E aí, chegou para a direção da escola, falou assim, olha, tem muito problema de sujeira, os alunos estão reclamando da sujeira na escola, aí, os alunos fizeram a pesquisa com os alunos, eles falaram, não, tem muita sujeira na escola. E aí, fizeram uma reunião, então a diretora chamou lá na reunião o pessoal, os professores, chamaram os representantes dos alunos, chamaram o pessoal da limpeza, os terceirizados e tal, chamaram para uma reunião. Ela chamou todo mundo para uma reunião. Falou, o que a gente pode fazer para melhorar a questão da limpeza na escola? Daí os professores falaram, não, a culpa da sujeira é dos próprios alunos, eles estão reclamando, mas é eles que jogam chiclete no chão, jogam casca de bala. Então, o que os professores sugeriram? Qual é a solução que os professores sugeriram? Que fosse feita uma campanha de conscientização com os alunos, que fosse implementada uma multa. Então, se o aluno fosse pego jogando, ia receber uma multa, 3 multas, descontava na nota lá no bimestre. Foi a sugestão dos professores. A solução que os professores sugeriram. Furada. Por que é furada? Não analisou o problema. Acontece em todos os dias da semana. Acontece em todos os turnos, de manhã, tarde e noite. É o mesmo reclamação de sujeira. Acontece em todas as salas de aula, em todos os blocos da escola. São 3 blocos, A, B e C. Nos 3 blocos a reclamação é a mesma. Você nem conhece teu problema, cara. Já está falando aí de aplicar multa para aluno e a culpa é dos alunos, já está dando a causa e a solução, né? A causa é os alunos e a solução é conscientizar e dar multa. Olha aí, ó. Tudo errado. Partiu para a causa e solução sem conhecer o problema é furada. Tá. Perguntaram para o pessoal da limpeza. Não.
Isso aí, sabe o que é? Esses produtos de limpeza que vocês compraram aí, ó, vagabundo, entendeu? E aí, antes usava aí produto de boa qualidade, usava que boa, tal, agora comprava essa marca aí importada aí, não sei da onde, da China, não sei da onde, não limpa nada, a gente esfrega, 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 não limpa, claro que eles estão reclamando. Isso aí, ó, se vocês trocarem e voltarem a comprar produto bom, ninguém reclama mais da sujeira, né? Entendeu? Ó, isso aí é a opinião do... E é, o mesmo produto é usado nos três turnos, manhã, tarde e noite. E se tiver mais reclamação de noite? Aí já não é mais o produto de limpeza, né? Senão teria reclamação nos três igual, por exemplo. Então, gente, você querer analisar a causa e propor solução sem conhecer o seu problema é furada, é furada. Começa, mas olhe, eu já falei antes isso, tá? Não é qualquer problema que você vai seguir esses três passos. É problema simples que você já conhece a causa que você resolveria, você resolve sozinho, pronto, resolveu. Eu estou falando de coisas que vêm se acumulando ao longo de tempos, né? Faz 6 meses que estão reclamando da sujeira e já tentaram fazer um monte de coisa e não resolveu. Aí você aplica uma ferramenta. Então, a aplicação de ferramenta ela é custosa, ela tem um custo. Para quando você vai aplicar essa ferramenta? Quando precisa, tá? Fique muito claro isso. Senão vocês vão aplicar para qualquer coisinha e não é assim também, tá bom? Então, mas a ação corretiva, ferramenta, o Juran lá, que a gente falou desde o comecinho, é assim, tá bom? Então, análise do problema, para depois analisar a causa, para depois analisar aí propor soluções. Somente depois, tá? Então, a sujeira acontece em todas as salas, acontece em todos os horários, acontece todos os dias da semana, acontece em todos os blocos, em qualquer mês do ano, você vai fazer um monte de análise do seu aí para conhecer o teu problema. Então, foi isso que foi feito, tá bom? Então, foi visto lá, por exemplo, ó, aqui está o meu histórico de satisfação com a limpeza. Historicamente, foram 120 alunos entrevistados em relação à limpeza lá na escola. 40 achavam ótimos, essa é a média dos últimos tempos, tá? Então, em média, né, dos 120, ó, 40 achavam ótimo, 60 achavam bom. Então, 100 dos 120 achavam ótimo e bom aqui, ó, tá? Um bom percentual, né? Aí 15 acharam regular, 5 achavam sofrível e 0 péssimo, tá? Então, essa é a média histórica em relação à limpeza. O que aconteceu na última pesquisa agora, da última semana? 26 acharam ótimo, 44 acharam bom, 22 regular, 13 sofrível, 15 péssimo. Eu não sei qual é a diferença de sofrível e péssimo, vou juntar aqui depois. E acharam horrível aqui o 28 aqui, do 120. Então, piorou muito aqui. Piorou muito. Tá, agora vamos entender melhor o que está acontecendo. Vamos estudar esse problema. Antes de tentar causa e solução, vamos buscar entender bem esse problema aí. Tá. Então, o problema é que piorou. Que piorou, piorou. Isso está visto aqui. Conseguimos ver aqui com números, fatos e dados, tá? Então, vamos verificar. Ué, é o mesmo slide? Limpeza. É o mesmo slide, né? Calma. Aqui, ó. Então, vamos verificar agora manhã, tarde e noite, para ver se é a mesma situação. Então, ó, de manhã, como é que eram os dados históricos de manhã? 12 ótimo, 23 bom, 4 regular e 1 sofrível, dos 40 da manhã. Dos 120, 40 de manhã, 40 de tarde e 40 de noite foram entrevistados. Na última semana, 10 acharam ótimo e 25 bom. Então aqui 35 aqui, 35 aqui, ó, tá a mesma média, tá vendo? Então, de manhã, na verdade, a percepção de bons e ótimos se manteve, ó, do meu histórico para a última semana. Então, o problema não é de manhã. Então, nisso a gente já descarta o produto de limpeza. Pode ser os alunos? Ainda poderia ser, né? Os alunos da manhã são mais limpinhos, mais organizados, e o do outro turno, de repente, é pior. Pode ser também. Mas o produto de limpeza a gente já descartou. Essa ideia de produto de limpeza ruim, isso aí já era. Tá. Então, de manhã continua ok. Era bom, continua bom. Tá. De tarde. Historicamente, era 14 ótimo, 19 bom, 5 regular, 2 sofrível. E agora? 12 ótimo, 17 bom, 9 regular, 2 sofrível. Então, aqui, sofrível e péssimo não mudou. Ó. Então, aqui eu praticamente teve uma trocazinha aqui, mas nada significativo. Então, de tarde continua igual. Então, o problema também não é de tarde. Não é de tarde. Então, a gente já fala que de tarde continua igual. Então, o problema não é nem de manhã, nem de tarde. Vamos ver à noite. Ó. À noite, turno da noite,
Historicamente, tinha 14 ótimo, 18 bom, 6 regular, 2 sofrível. E agora, na última pesquisa de 40 alunos, 4 acharam ótimo, 2 bom, 9 regular, 10 sofrível, 15 péssimo. Opa, então o problema é à noite. É à noite o nosso problema. Eu não estou analisando causa, eu não estou propondo soluções, eu só estou analisando o problema, por enquanto. Então tá, é à noite. Vamos ver à noite, agora eu vou esquecer amanhã de tarde, esquece, já estratifiquei, né? Então, como se fosse naquele azul, amarelo e vermelho, então esquece o azul e amarelo, vou ficar com verde lá. Eu já mudei a cor, era verde. Então, vou ficar com verde, tá. Então é à noite, eu vou esquecer o resto, agora olhando só para a noite. Então agora eu vou pegar o turno da manhã de tarde, então ok. Então eu vou pegar o turno da noite e vou verificar por bloco. Então, por bloco. Tem 3 blocos, A, B e C. De manhã, de tarde e de noite são os 3 blocos, tá? Então eu vou olhar o turno da noite. Então, turno da noite, bloco, desculpa, ABC não, 1, 2 e 3. O bloco 1 tem um asterisco aqui, ó. O bloco 1 não tem aulas no turno da noite, então só tem aulas no bloco 2 e 3 à noite, tá? Então, olha lá. O bloco 2, 4 ótimo, 2 bom, 9 regular, 5 sofrível, dos 20 do bloco 2. E os outros 20 do bloco 3, ó, 0 ótimo, 0 bom, 0 regular, 5 sofrível, 15 péssimo. Onde está o problema? No bloco 2 ou 3? No 3. Então agora eu conheço meu problema. O problema é o bloco 3 à noite. Esse é o meu problema. Agora eu faço uma reunião, entendeu? Para analisar causa e solução. Analisar causa e propor soluções. Primeiro analisar a causa, né? Chama todo mundo para reunião, chama todos os professores, todo o pessoal da limpeza. E fala assim, olha, a nossa reclamação está sendo à noite no bloco 3, a sujeira está muito grande na noite, só no bloco 3. O que está acontecendo? A diretora chama todo mundo para conversar. Agora sim, já conhecendo o problema, buscar as causas e soluções. Tá? Aí veio então no bloco 3 à noite, tá? Aí veio a explicação. Aí alguém lá da limpeza falou assim, mas a gente limpou, mas a gente não limpou o bloco 3, a mulher da limpeza fala, nós não estamos limpando o bloco 3. O bloco 3 está sem aula, a gente limpou o bloco 1 e 2 só. Daí a diretora, não, quem tá tendo feira de ciências, né? Então, os alunos da manhã e tarde estão participando de feira de ciências. E a equipe de limpeza, por engano, considerou que o bloco 3 estava sem aula. Então, imagina a feira de ciências, onde vai pai, mãe, tio, pipoca, cachorro-quente e tal, aquela sujeirama toda. Aí os caras vieram para a tela de noite, eles limparam o bloco 1 e 2. E, na verdade, a feira de ciências estava acontecendo no bloco 2 e 3. E aí, o cara foi tela no bloco 3, com aquele monte de sujeira, vieram a pesquisa, o que você acha da limpeza? Eu acho péssimo. Acho péssimo essa limpeza. Olha aí, ó, resto de cachorro-quente no chão, pipoca, coisa arada. Entendeu? Pronto. Então, qual que é a solução? É só melhorar os avisos, né? De agora em diante, ó, quando tiver, vamos melhorar nossos avisos aqui, bolar um sistema para que não haja mais esse erro de aviso. Acabou o problema. Então, não é aluno que suja, não é para de limpeza que é ruim, ou sei lá o que queriam sugerir como causa, entendeu? Qualquer sugestão de causa e proposta de solução que vier nessas causas aí, sem conhecer o problema, é furada, é papo furado. A gente fala que é papo de barzinho. Isso é papo de boteco, cara. É que nem quando o cara vem falar essas besteiras, sabe? Tem gente que adora afirmar as coisas. Já viu gente que adora afirmar? Não, cara, qualquer coisa que você propõe para ele, ele tem uma afirmativa. Você fala assim, o carro estragou. Não, isso aí com certeza não sei o quê, né? Esses caras que falam com certeza é isso, que não sabe nada, não sabe nada. Aí vem com esse monte de certeza. A pessoa inteligente, ela tem dúvidas, entendeu? Vai testar teorias e tal. Essa pessoa inteligente, a pessoa ignorante, ela tem certezas. Isso aí com certeza é não sei o quê. Essa é a pessoa ignorante que faz isso. Tá? Então, na área da qualidade, não tem espaço para pessoas ignorantes assim, que tem cheio de certezas, cheio de afirmativas. Isso aí com certeza são os alunos que jogam sujeira por aí. Entendeu? Não pode ter espaço para certezas, tem que ter espaço para dúvidas, testes, avaliações, para daí sim chegar em conclusões, que não são certezas, são conclusões, é diferente, entendeu? Ter certeza é uma natureza do arrogante. E chegar a uma conclusão é o resultado de uma pesquisa, de uma análise de uma pessoa que se dedicou para chegar nessa conclusão. Olha a diferença entre ter certeza e saber da conclusão, entendeu? Tomar partido da conclusão.
Então, ó, esse é meu contato, meu e-mail, para quem não tem aí, que não foi meu aluno. Meu celular, que tem WhatsApp, tá? Então, eu sou sempre disponível. Quem foi meu aluno, sei lá, fez curso comigo, me conhece, sabe que eu respondo. Às vezes, não no mesmo momento, né? Mas assim que eu puder, eu já respondo. Não deixo ninguém sem resposta, não dou vácuo em ninguém, tá bom? Então, e fico aberto, né? Faltando meia hora aí, exagerei, acho que falei demais. Fico aberto a questionamentos. Então, se quiserem entrar com áudio, sei lá, o vídeo, fiquem à vontade aí para os questionamentos também. Vamos lá, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser no chat, pode entrar com áudio se quiser. Aline, Ana Flávia, Anderson, Benjamin, Bruno, Camila, Cláudia, Daiane, Felipe, Fernanda, Fernando, Guilherme, Humberto, Jaqueline, Jaque. Prof, só agradecer Diga, Ana. pela palestra, como sempre, bem proveitosa. Tá jóia, obrigado, Ana. Então tá, se ninguém tiver nenhuma pergunta, fica à disposição no WhatsApp e por aí. Beijos e abraços, uma ótima restinho de semana e nos vemos. Precisando, só chamar, gente. Um abraço, prof. Até mais. Até. Tchau, tchau.